O mapa que você aprendeu na escola está mentindo para você. E isso muda tudo sobre como vemos o Brasil. Hoje eu vou te levar por 10 curiosidades sobre o nosso país, que se você não souber, vão realmente te deixar boquiaberto. Fica comigo até o final. O 10º é o meu favorito, e pode virar a sua ideia de distância do avesso. Número 1. O mapa 2D que você usa distorce o mundo. A projeção de Mercator, a mais comum em salas de aula, transforma o tamanho real dos territórios para manter direções e formas, o que infla áreas próximas aos polos. Resultado: a Groenlândia parece gigantesca, quase do tamanho da África em alguns mapas, quando na verdade é bem menor. O Brasil, por estar mais próximo ao Equador, sofre menos dessa esticada, e a diferença faz com que a gente subestime nossa própria dimensão. Se quiser brincar com isso, tem sites que sobrepõem países para comparação visual. Dá para ver o tamanho real lado a lado. Isso muda nossa percepção. Não é só curiosidade estética, é sobre como entendemos espaço e poder no mapa. Número 2. O estado do Amazonas é maior do que a maioria das pessoas imagina. Imagine atravessar um único estado do Brasil e, no caminho, passar por Portugal, Espanha e França. Pois é. Em termos de distância em linha reta, o Amazonas tem uma extensão que permite esse tipo de comparação. E tem outro truque curioso. Quando falamos de vastidão em grandes distâncias, a curvatura da Terra entra na conta. Se você traduzisse essa curvatura em uma elevação numérica, pensando alto e metafórico, a escala fica tão grande que a comparação com montanhas famosas vira uma piada de ciência. Seria como empilhar o Monte Everest várias vezes para representar a mesma curvatura ao longo daquele trecho. Ou seja, a sensação de imensidão ali é real e física, não só visual. Número 3. Floresta amazônica e estado do Amazonas não são a mesma coisa. É importante separar isso. A floresta amazônica, o bioma, ocupa uma porção enorme do território brasileiro. Algo na casa dos 50 e poucos % do país, dependendo dos critérios. E abriga uma parcela relativamente pequena da população nacional, algo em torno de 12% dos brasileiros. Já o estado do Amazonas é só uma parte desse bioma. Em outras palavras, quando a gente fala Amazônia, é preciso ser específico. Às vezes estamos falando do bioma, às vezes do estado, e os números mudam bastante conforme essa escolha. Número 4. O rio Amazonas é impressionante por vários motivos. Ele é o maior rio do mundo em volume de água, despejando uma quantidade monstruosa de água no oceano, e boa parte de suas nascentes ficam fora do Brasil, no Peru e em outros países andinos. Em extensão, o Amazonas também disputa números com o rio Nilo, dependendo do ponto de início que você considera, mas o que não tem disputa é o volume. É dele o troféu da vazão. Além disso, sua rede de afluentes é tão vasta que o próprio rio funciona como um enorme sistema de drenagem continental, conectando um mosaico de ecossistemas e comunidades ribeirinhas. Número 5. Com quem o Brasil faz fronteira? A lista impressiona. Quase todos os países da América do Sul tocam o Brasil, exceto Chile e Equador. Pense nisso. O Brasil é, em muitos sentidos, o país que se abre para a maior parte do continente. Essa extensa vizinhança cria contatos culturais, comerciais e ambientais, que muitas vezes surpreendem quem imagina o país isolado. A sensação de distância cultural para alguns vizinhos, então, é mais uma construção histórica do que uma barreira geográfica. Número 6. A França está de porta aberta no mapa da América do Sul, literalmente. A Guiana Francesa é uma região ultramarina da França. Isso quer dizer que, administrativamente, ela é parte do território francês e, por consequência, da União Europeia. Portanto, quando o Brasil faz divisa com a Guiana Francesa, ele faz fronteira com a França e, tecnicamente, com o espaço europeu. É um detalhe que confunde muita gente, então é bom frisar. Não se trata de um país distinto com o mesmo nome. A Guiana Francesa é um departamento francês fora da Europa. Número 7. A diversidade linguística nos territórios ao norte do Brasil é outra surpresa. Enquanto a maior parte da América do Sul fala línguas derivadas do latim, espanhol e português principalmente, os vizinhos Guiana e Suriname têm heranças coloniais diferentes. A Guiana é majoritariamente de língua inglesa, e o Suriname tem o holandês como língua oficial. Isso é consequência direta das potências coloniais que dominaram essas regiões por séculos, e explica por que ali a paisagem linguística é bem distinta do resto do continente. Número 8. Um detalhe prático que complica viagens terrestres. Não existe uma rodovia direta, pavimentada e contínua, ligando o Brasil ao Suriname.
Tecnicamente há caminhos e rotas locais, e em certas épocas e trechos um carro pode até avançar, mas não há uma estrada federal contínua que facilite uma travessia direta, como as que temos com outros países. Para muita gente isso é surpreendente. Na prática, viajar do Brasil ao Suriname por terra envolve desvios, balsas e planejamento logístico que tornam a rota bem menos óbvia do que um olhar no mapa poderia sugerir. Número 9. O mito do buraco até o Japão. Vamos derrubar essa história divertida. A ideia de que, se você cavasse um buraco saindo do Brasil, sairia exatamente no Japão, é romântica, mas errada. A maior parte das antípodas do território brasileiro cai no meio do oceano. Existem sim pontos no Brasil cujas antípodas coincidem com ilhas da Indonésia ou das Filipinas, não com o Japão. E para transformar isso em brincadeira social, porque curiosidade também é entretenimento, aqui vai um desafio leve para você tentar com amigos. Pegue um mapa mundi digital, escolha um ponto do Brasil e descubra a antípoda. Depois faça um sanduíche antípoda. Um ingrediente daqui, outro de lá. É só uma provocação visual para mostrar que, na maioria dos casos, estamos olhando para a água, não para o solo firme de outra nação. É uma forma divertida de ilustrar como o nosso planeta é, na maior parte, oceano. Número 10. O Brasil, apesar de enorme, tem trechos que estão surpreendentemente próximos de outros continentes. Um exemplo simples. A partir de certos pontos do litoral nordestino, Ponta dos Seixas, por exemplo, a distância até a costa africana é menor do que muita gente imagina. Em alguns comparativos, a distância entre o extremo norte e o extremo sul do Brasil é tão grande que, internamente, viajar de um ponto ao outro pode equivaler a atravessar vários países, ou chegar perto de outros continentes em termos de número de quilômetros. Isso nos ajuda a entender que, em termos de geografia, o Brasil é ao mesmo tempo vasto e bem posicionado sobre o Atlântico. Antes de seguir, se você está curtindo essas curiosidades e quer mais vídeos assim, já deixa ali o seu like e se inscreve para não perder os próximos. Agora, vou te apresentar uma rápida mensagem do nosso parceiro. Um recorte que complementa exatamente essas ideias sobre fronteiras e política externa. Inserir clipe do parceiro Global Politic. Trecho conforme combinado. Ver cartão, descrição para o link. Pronto, voltamos. Viu só como a geografia diálogo com política, história e cultura? Esses cruzamentos explicam muita coisa sobre rotas comerciais, migrações e até sobre como as pessoas das regiões fronteiriças se enxergam historicamente. Voltando aos pontos que mais me fascinaram, quando juntamos todas essas curiosidades, fica claro que entender escala e cartografia muda nossa visão sobre o país. O mapa tradicional nos faz duvidar do nosso tamanho. A diferença entre bioma e unidade federativa nos ensina a falar com precisão sobre preservação e população. E a proximidade com a África ou a ligação administrativa com a França abrem outra camada de relações que muitas vezes passam despercebidas. Para terminar, um resumo prático para você guardar. O mapa pode enganar. O Amazonas é colossal, mas diferente da floresta que leva o mesmo nome. O rio Amazonas é o rei do volume. O Brasil quase abraça todo o continente em divisas. A Guiana Francesa nos conecta à França. Suriname e Guiana têm heranças linguísticas que fogem ao padrão ibérico. Não há uma estrada simples para o Suriname. As antípodas brasileiras costumam cair no oceano. E, por fim, em certos pontos do litoral estamos surpreendentemente próximos da África. Se alguma dessas curiosidades fez você dizer "Uau!" em voz alta, compartilha com um amigo que também merece esse choque de realidade geográfica. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o conteúdo do parceiro Global Politic. O link está no cartão e na descrição. Prometo trazer mais listas com curiosidades que vão deixar você boquiaberto. Até a próxima!